Boa noite, graça e paz. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Hoje nós estamos iniciando uma campanha de oração de 7 dias. As armas do inimigo falharão. Amém? Toda arma apontada contra você não prevalecerá. É o que nós vamos declarar nessa semana, que toda ferramenta forjada, tudo aquilo que é preparado contra nós, vai ser desfeito pelo poderoso nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua família em nome de Jesus. Quero apresentar as nossas vidas aqui em oração enquanto todos estão chegando. Já vai curtindo, já vai compartilhando para que outras pessoas participem dessa oração de batalha espiritual, mas também de vitória, de bênção, de unção, porque o Senhor, Ele nos capacita, Ele nos reveste. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, diante de Ti estamos pedindo revestimento do alto. Cobre-nos com Teu sangue do alto da cabeça à sola dos pés, sejamos revestidos pelo Teu poder. Guarda os nossos filhos, Pai, nossa casa, nossa família, nos livra do mal, nos livra dos laços da impiedade, do maligno. Em nome de Jesus, nós declaramos a palavra do Senhor que o maligno não nos toca. Pelo poder do nome de Jesus, declaramos que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos seus filhos que o temem. Senhor, nós cremos que os teus anjos acampam-se ao nosso redor. Que grande é o livramento de Deus na nossa vida, na nossa família. Eu sei, Pai, que Tu guarda a nossa entrada, é Tu que guarda a nossa saída. Se não fosse Tu, Senhor, o que seríamos de nós se não fosse só a misericórdia? Se não fosse o Teu amor todos os dias nos visitando e nos livrando, seríamos consumidos, mas por causa de Ti, Jesus, somos justificados, santificados, protegidos. É somente a Tua mão, Pai. Em meio a esse mundo maligno, tenebroso, mas existe uma luz. E a luz se chama Jesus Cristo. Por isso nós Te adoramos, Senhor, e cremos no Teu poder que move céus e terra, que faz o milagre acontecer. Em nome de Jesus, nós cremos no poder de Deus, nós cremos na atmosfera profética de glória, da presença do Rei, daquele que vive, daquele que era, que é e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua vontade prevaleça para todos sempre. Somente a Tua palavra, Pai, é imutável. Tudo muda nesse mundo, tudo muda, tudo está em constante mudança, mas existe algo que não muda, que é a palavra de Deus. A Tua palavra é imutável, Senhor. Por isso nós Te agradecemos, Senhor, porque Tu és fiel. Obrigado, Jesus. Amém. Glória a Deus. Para você que chegou agora, estamos entrando numa campanha de oração de 7 dias. As armas do inimigo falharão. O que significa isso? Mesmo que estejam apontadas, o Senhor desfará o laço, desfará a armadilha, desfará tudo aquilo que queira enroscar ou ser emboscada. Nós cremos que o Senhor é aquele que desfaz as obras do diabo. Tua palavra já diz, Senhor, que o Filho de Deus, para isso, se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos abrir então com o texto que está em Isaías, capítulo 54, versículo 17. Toda ferramenta
preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. A palavra diz que toda ferramenta preparada contra nós não prosperará. Ou seja, se existe algum plano maligno, se existe algo feito às escondidas, preparado, tramado, traição, emboscada, qualquer coisa, acidente, o Senhor estará desfazendo. Aleluia! Se você crê, já coloca amém aí, já digite amém e diga eu creio. Eu creio em nome de Jesus. Eu quero falar hoje sobre Esther. Está em Esther, capítulo 3, versículo 8 em diante. Aqui, no livro de Esther, fala sobre um grande livramento que Deus deu ao povo judeu que estava condenado à morte. Algo foi tramado, algo foi planejado, às escondidas, às ocultas do povo judeu. Só ficaram sabendo quando emitiram o decreto e ficaram apavorados. Mas Deus, Ele é aquele que desfaz o mal e desfaz a arma preparada. Ele não permite que vá adiante. Por isso os homens podem até fazerem guerras, mas quando Deus quer, Ele faz as guerras cessarem. Amém? Abra comigo então Esther capítulo 3, versículo 8 em diante. Olha o que diz aqui. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei. Por isso não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Deus sempre levanta Estéres. Esther que no seu tempo vai ser fundamental, vai ser uma chave de conquista, de livramento, de vitória. E muitas vezes Deus levanta pessoas como nós para ser uma Esther nesse tempo, para fazer parte de um grande livramento, de quem intercede e ora por aquele que está perdido, desviado, pela nossa família, para orar por aquele que já estava condenado. Olha só, os judeus receberam um decreto de condenação de morte, sem poder se defender, sem poder lutar, simplesmente seriam executados. Muitas vezes na vida, pessoas já estão com decretos na sua vida de falência, de destruição, de morte. Estão caminhando já no mundo aonde jaz o maligno, aonde os seus passos estão largos para as trevas, para o caminho da perdição, da destruição, do filho da perdição, do maligno. Mas o Senhor levanta pessoas como Esther, com um propósito no seu tempo, para
ser uma intercessora, para ser alguém que vai lutar. E talvez hoje Deus esteja falando com os intercessores, com as intercessoras. Será que você tem levantado a sua voz como uma pessoa que não se omite, mas que quando levanta a sua voz em favor daquele que está para ser condenado? Quantas intercessoras podem livrar pessoas do laço da morte com a sua intercessão? Esther, ela precisou fazer isso. Eu me recordo muito bem de uma mãe que congregava conosco há muitos anos atrás. Eu nem tinha meu filho ainda. E ela pedia muito para a gente orar. Inclusive, a gente orava até no templo, junto com ela. Ela ia na nossa casa desesperada, pedindo oração pelo filho, porque o filho estava no mundo do crime. E hoje ele ainda está vivo e está bem, por causa das orações dessa mãe, que também buscava a intercessão pelo filho. Mas muitas vezes esse filho dela esteve por um fio por morrer. Foi esfaqueado, levou tiro, se envolveu em roubos, se envolveu em coisas pesadas, se envolveu com facções e com drogas. E eu lembro que ela orava muito e ela ia na nossa casa. Ela era tipo aquela mulher que importunava o juiz para que julgasse sua causa. Ela era assim. Ela ia na nossa casa, ela ia onde a gente estava, ela muitas vezes me chamava para ir para a igreja, para interceder pelo filho dela. Eu lembro de campanhas que eu fiz 17 dias com ela orando para que Deus livrasse, e muitos livramentos. Aquele jovem hoje está vivo porque a sua mãe foi uma intercessora, porque o destino dele estava parecido com o seu pai. O pai dele faleceu novo, envolvido nessas coisas. E o menino jovem na época, hoje já é um pai de família, já é um adulto, mas estava caminhando para o mesmo caminho que seu pai biológico. Mas a oração da mãe, a busca, a intercessão, tirou ele do laço da morte. Como intercessores, podemos tirar pessoas do laço da morte. Daniel era seu próprio intercessor. Ele orava 3 vezes ao dia, num lugar estranho, num lugar onde não era seu povo, e ele saiu do laço da morte. Então, a intercessão é uma arma poderosa. Esther, ela estava naquele tempo como rainha, como alguém estabelecida na realeza por um propósito. Você está estabelecido na realeza. Seu sangue espiritual é real, comprado pelo sangue de Jesus Cristo que te fez coerdeiro. Então você é coerdeiro com Cristo, você reina com Cristo junto com o Cristo que é o cabeça. Então você também está assentado em lugares em Deus, de reino, de governo espiritual, como a rainha Esther estava assentada, num lugar de governo, de autoridade, de sangue real, aonde ela precisou interceder pelo povo judeu. Quando questionada pelo seu primo Mardoqueu se salvaria seu povo, se intercederia por ele, disse: se eu entrar na presença do rei sem autorização, eu vou morrer. Eu vou morrer. Mas então Mardoqueu manda um recado para ela e diga: não se esqueça que você também faz parte do povo judeu. Você acha que vai se livrar dessa sentença? Então ela mandou novamente o recado para ele, disse: eu vou entrar na presença do rei para interceder. Se perecer, pereci. Ela fez aquilo que ela foi chamada, designada
e posicionada como uma rainha, como alguém da realeza, para fazer o que ela tinha que fazer, que era interceder pelo seu povo judeu. Você tem sangue real da realeza celestial de Jesus Cristo, do reino do nosso Senhor. E você tem autoridade para atuar em algumas regiões espirituais de governo, para tirar pessoas da boca do inferno, para sacar-lhes com a intercessão de caminhos de destinos de destruição. Quantas crianças e jovens eu já vi na igreja que tiveram seus destinos mudados por causa das direções que líderes lhe davam, que líderes lhe conduziam, que não deixava a criança e o jovem que talvez estava fadado ao fracasso, às drogas, à destruição. Quantas famílias desestruturadas eu vi dentro da igreja, que a criança se criava com avó ou tio ou outras pessoas, que aos olhos humanos estava fadado para um caminho ruim, porque não tinha estrutura familiar. Mas dentro da casa de Deus, de direções de pessoas de Deus, o Senhor mudou o destino delas. Você está entendendo? Você está entendendo o poder de influência que você pode ter na sua geração, de transformar, de mudar histórias que estavam fadadas à morte, à destruição, ao fracasso, à prostituição, a tudo que era ruim. Mas, porque você carrega algo de Deus, você precisa fazer como Esther, interceder, se posicionar, falar quando é necessário, intervir quando é necessário, mediar quando é preciso, porque isso fará diferença. Fará diferença na vida de crianças, de jovens, de adultos, de pessoas ao seu redor. Aleluia! Senhor, nós te louvamos aqui hoje, porque sabemos que Tu és o Rei, Pai. Sabemos que a Tua palavra é viva e é poderosa, e que o Senhor tem nos posicionado para que nenhuma arma preparada contra nós prevaleça. Porque a igreja que ora, o intercessor que ora, o pastor que ora, o líder que ora, que direciona, que fala, que se posiciona com as suas palavras, estará desfazendo ações espirituais, e nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá. Aleluia! Nenhuma arma forjada ou preparada contra a pessoa que Deus está te mostrando não vai prevalecer, porque Deus te mostrou para você intervir. Deus te mostrou para você orar, Deus te mostrou para você interceder, Deus te mostrou para você se posicionar, Deus te mostrou para você mudar histórias e destinos. Deus colocou essa autoridade em você. Você é um agente de transformação de Deus nessa terra. Você não é alguém que vai viver só para você mesmo. Você é alguém de propósito, de destino, que poderá tocar em muitas nações, em muitas almas, em muitas pessoas, pelo poder do nosso Espírito Santo de Deus. Amém? Se você compreender essas coisas do Espírito hoje aqui, você vai entender que nenhuma arma forjada prevalecerá, porque você estará posicionado em Deus. Amém? Senhor Jesus, te adoramos e te bendizemos aqui, orando novamente. Eu sei, Pai, que essa palavra é o toque de Deus. É o toque da Tua presença, Pai, que nos desperta para esse tempo, Pai,
onde nós sabemos que não estamos sós, não estamos aqui sem um propósito, mas estamos aqui revestidos, Pai, para um propósito, revestidos, Senhor, para um destino, revestidos, Senhor, para ser um influenciador e do reino dos céus, influenciadores de nações para o reino, influenciadores de almas para Jesus Cristo. É para isso que fomos chamados. E que nessa noite profética, Pai, essa palavra entre como de maneira como uma espada de dois gumes, como a palavra diz, que ela entre penetrante nos corações e venha despertar intercessores, despertar chamados, despertar líderes adormecidos, despertar, Senhor, vozes que se calaram, despertar o profético, despertar o avivamento, despertar a sua igreja, despertar o seu povo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro essa palavra hoje. Amém. Nenhuma arma preparada contra nós vai prevalecer, porque a igreja do Senhor está se posicionando em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Foi um prazer estar aqui até amanhã, 11 da manhã. Me acompanhe aí nas lives, compartilhe, curta, seja alguém influenciador no reino de Deus. Foi uma alegria estar com vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.